Olá a todos. Nesta sessão vamos abordar os temas de margin, padding e border. Ora, vamos começar por olhar aqui para uma imagem, neste caso o Stack Overflow, que ilustra claramente do que é que vamos falar. Quando nós temos um determinado elemento, um determinado conteúdo, seja uma imagem, portanto, e os limites do conteúdo são dados pelos contornos dessa imagem, seja um texto e os limites são dados pelo contorno da fonte que forma esse texto, há a possibilidade de nós, a esse conteúdo, adicionarmos um border. Portanto, o border é um elemento que delimita fisicamente esse conteúdo. Existe uma zona que é chamada padding, que é o espaço que vai ficar entre o espaço ocupado, a zona ocupada pelo conteúdo propriamente dito, e o limite, o border que nós queremos definir para esse elemento. Imaginemos que temos uma imagem, se tivermos um padding de 0, ou seja, estamos a dizer que não temos espaço entre a imagem e o border, e se tivermos um border com uma espessura de 1, então temos uma espessura de 1 imediatamente junto à imagem a contorná-la. O padding vai fazer esta diferença entre o elemento propriamente dito e o border, que no fundo se trata de um contorno à volta desse elemento. A margem é depois o espaço que nós dizemos que queremos que haja entre esse elemento, o border desse elemento, e os outros elementos que lhe tiverem adjacentes. Ou seja, se eu tiver uma margem definida e se tiver um elemento que vai encostar a este, ele vai ficar afastado do border o espaço que tiver aqui definido na sua margem, mais o espaço que tiver na margem do outro elemento que vamos aqui juntar. Ora, vamos então passar ao nosso código e vamos considerar este bloco que nós aqui temos, de div até div, com o H1 e com o P, e vamos querer transformar este div num determinado bloco com um border, depois com um padding e com um margin. Vamos começar pelo border. Bom, então, se vou querer definir um conjunto de características, de propriedades relativas a este elemento, então o que eu vou dizer é, vou-lhe atribuir uma classe. E vou dizer que esta classe é caixa. Okay? Então eu tenho uma classe caixa. Esta classe caixa, que obviamente vem deste div até este div, é formada pelo elemento H1 ou envolve o elemento H1 e o elemento P. Muito bem, então vamos ao meu estilo e vou definir todas as características deste elemento caixa, desta classe caixa. Ora, sendo uma classe, se fosse um elemento do HTML, por exemplo, se eu tivesse a aplicar diretamente sobre o H1, escreveria só H1. Se fosse um elemento identificado através do ID, usávamos o cardinal. Sendo uma classe, usamos o ponto, seguido do nome da classe, caixa. E agora abre e fecha as chavetas, ok? E agora vamos especificar todos os elementos relacionados com esta caixa. Bom, relativamente ao border, e estes mesmos conceitos que vamos apresentar relativamente ao border aplicam-se no padding e aplicam-se no margin. Uma vez que o elemento tem uma figura paralelepípeda, aquilo que nós definimos relativamente ao border é se temos border na parte superior, na parte inferior, na parte esquerda e na parte direita. Então, eu posso definir as propriedades do border individualmente. Eu posso dizer border top com um pixel, posso dizer border bottom, border bottom, onde é que ele anda? Está aqui, border bottom com um pixel, ok, border left
pixel e border right com um pixel também. Portanto, nós estamos a definir um border para top, border para bottom, border para left e border para right. E são todos iguais. Vamos ver o resultado desta definição. Ok. Não temos nada. O que é que faltará aqui? Ora, caixa, falta definir. Dizemos que é um pixel, mas temos que dizer que é solid e vamos dar uma cor blue. Ok, vamos copiar esta informação. Basta dar a espessura, temos de dizer qual é o tipo de traço e qual é a cor desse traço. Muito bem. Ora, vamos atualizar e cá está. Portanto, um border com um pixel da cor azul envolto destes dois elementos que tínhamos definido. Esta é uma das hipóteses, mas numa situação como esta, em que todos eles têm a mesma espessura, nós podíamos definir, pura e simplesmente, dizendo que este elemento ia ter um border, ok? Border com um pixel solid blue, ok? E, portanto, se não especificarmos nenhum dos elementos, esta mesma configuração é aplicada a todos eles. Desta forma, nós podemos definir um border diferente, estilo diferente para o top, bottom, left e right. Desta forma, estamos a dizer que aplicamos o mesmo a cada um deles. Portanto, termos estas 4 instruções ou termos só esta é exatamente a mesma coisa. Vamos comentar esta primeira utilização que demos e vamos deixar só a segunda. Vamos voltar ao nosso código, atualizamos e vamos ver que o resultado é exatamente o mesmo. Uma segunda situação é, voltar ao código, é a possibilidade de nós definirmos estes elementos a pares. E podemos agora avançar, vamos deixar o nosso border definido desta forma e vamos agora definir com o padding. Ok? Eu posso definir também o padding, cá está o top, bottom, terei também o left e o right, mas eu posso dizer só padding, ok? Sem mais nada, e de seguida posso definir um pares em pares essa separação, ou seja, eu posso dizer que vou ter um padding de 20x, 20 pixels, ok? E portanto estou a dizer que quero um padding de 20 pixels, não dizendo mais nada, da mesma forma do border, o padding desta forma vai ser aplicado para os 4 elementos, altura, largura, né? Portanto, direita, esquerda, top e down. Vamos ver. Ok. E portanto, 20 pixels foram adicionados, 20 pixels foram adicionados, 20 pixels e 20 pixels. Ok? Aqui temos um espaço maior, para já, porque aquilo que está a acontecer é que existe do próprio H1 um conjunto de paddings já definidos, conjunto de margens definidas associadas ao próprio H1. Okay? E por isso é que este espaço parece maior. Em relação ao padding que está a ser utilizado, é o mesmo para todos. Inclusivamente, nós temos aqui uma possibilidade, que é, antes de definirmos os elementos da caixa, nós podemos fazer uma limpeza daquilo que são os estilos já previamente definidos relativamente a estes dois assuntos, o padding e o margin. Se eu disser que asterisco, ou seja, estou a aplicar para todos os elementos, ok? Eu estou a dizer que todos os meus elementos vão ter margem de 0, ok? E vão ter padding de 0 também, ok? Portanto, fazendo esta aplicação, eu primeiro digo que todos os elementos, nenhum elemento
daqueles que vamos utilizar têm margem ou padding pré-definidos. Estou a remover tudo aquilo que são as definições por defeito. E a seguir, estou então a aplicar paddings específicos, ou border margens específicas, já lá iremos, a cada uma das formatações que nós vamos trabalhar. Se vamos ver agora o texto, reparem que tudo ficou junto, porque desapareceram tudo que sejam margens e paddings que estavam definidos por defeito para estes elementos. Reparem, no nosso elemento temos os tais 20 pixels definidos. Reparem, através da seleção vê-se melhor. Temos os 20 pixels para cima, os 20 pixels para a esquerda, os 20 pixels para baixo e os 20 pixels para a direita. Okay? Aqui, uma vez que o texto não é justificado, não se consegue visualizar perfeitamente os tais 20 pixels. E reparem que a própria caixa, o próprio contorno, o próprio boarding deste elemento caixa está encostado exatamente no primeiro pixel logo da esquerda, no primeiro pixel, no último pixel da direita e está encostado mesmo à linha superior. 0 pixels que temos para a parte superior. Okay? Portanto, o padding está definido de forma igual nos dois locais. Uma segunda forma de utilizar o padding é utilizando os pares. E os pares são o top e o bottom e o left e o right. Imaginem, eu posso querer um padding top-bottom de 20 pixels e left and right de 40 pixels. Então, eu posso fazer 20, espaço, 40. E definindo desta forma, significa que eu estou a dar pares, sendo que o primeiro corresponde ao top e ao bottom, e o segundo corresponde ao right e ao left. Vamos visualizar. Atualizamos e reparem que o padding da esquerda e da direita está maior, o padding de cima e de baixo, do top e do bottom, está menor. Uma terceira forma de podermos definir é, sem termos que estar a utilizar a formatação com o top, o bottom, por aí fora, e vamos aplicar aqui com o margin, não é? Eu vou dizer que este margin vai ter, eu posso dar de seguida a sequência dos valores que eu quero. Por exemplo, eu posso dizer que quero 30 pixels e este primeiro valor vai corresponder ao top, portanto começa em cima, e depois seguindo os ponteiros do relógio, a seguir cima, a seguir será direita, e eu posso dizer que temos uma margem direita de 50 pixels, a seguir a inferior, e eu quero na inferior, por exemplo, 40 pixels, e a seguir mais 50 pixels para a esquerda. Ok? Portanto, desta forma, é a mesma coisa que eu ter margin top 30, seguida margin right, 50, margin bottom 40 e margin left 50. Vamos visualizar, atualizamos e reparem, tínhamos definido o padding, ou seja, o espaço entre o texto que eu tenho e o meu border que associei ao elemento, agora defini o margin. E o margin é o espaço que fica entre o elemento e a restante informação. Ok? Portanto, aqui fora temos o margin, aqui temos o border, aqui temos o padding e aqui temos o conteúdo. Vamos só, para finalizar, colocar aqui 10 pixels no border e vamos visualizar que passamos a ter a espessura de 10 pixels no border, mantendo-se a mesma distância nos restantes elementos.